Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Apenas 2 versos, 3 versos na verdade, 8, 9 e 10. Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Esse mês nós estamos com o tema inspiração. Histórias cristãs que podem nos auxiliar a vencer o medo. Então, todas as reflexões estão sendo baseadas numa parábola. E hoje nós vamos ler mais uma parábola. Diz assim o texto. Se você não trouxe Bíblia, nós vamos projetar aqui e você pode acompanhar. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar. Achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, a cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Amém, até aí. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um instante de oração. Pai querido, nós queremos lhe pedir, eu quero lhe pedir nessa noite, que o seu Espírito fale conosco. Eu quero lhe pedir que ao debruçarmos em tua palavra, nós possamos sermos inspirados por ti. Que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. Que nós possamos sair daqui mais cheios de vida, cheios de esperança. Que nós possamos, Pai, ao debruçarmos diante da sua palavra, termos um encontro contigo e celebrarmos mutuamente e também percebermos que os céus está em festa. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A história da mulher e suas dracmas, também conhecidas como suas moedas, está entrelaçada a outras 2 histórias também muito conhecidas. A história de uma ovelha perdida e a história do famoso filho pródigo, que inclusive eu discordo um pouco desse título, o filho pródigo. Eu gosto de pensar um pai afetuoso e 2 filhos desnorteados, porque não era apenas um que estava perdido, os 2 estavam perdidos. Essa é uma história que faz parte de uma trilogia, onde os teólogos, os estudiosos da Bíblia, dizem que tem como tema central a ideia de redenção, de salvação. Então eu quero, hoje à noite, pensar com vocês, com essa ideia, com essa percepção, e vou me arriscar, me permita, eu vou me arriscar, tentar ir por um caminho um pouco diferente do habitual, de algumas reflexões que eu já vi nessa passagem. Antes de nós pensarmos juntos e eu dividir algumas ideias com vocês, deixa eu tentar dar um contexto deste momento, dessa história. Antes de Jesus contar essas 3 histórias que ele conta na sequência, e uma delas é a que nós lemos agora, Jesus estava conversando, batendo um papo mesmo. Aquele momento ali de trocar uma ideia com algumas pessoas que o texto relata que eram de reputação duvidosa. Depois, se você tiver curiosidade, volte no início do capítulo e você vai perceber isso. Jesus está conversando com algumas pessoas que, aparentemente, no julgamento de uma grande quantidade de pessoas, eram mulheres e homens de reputação duvidosa. E, inclusive, o texto mostra isso, porque há um momento onde Jesus está conversando com essas pessoas e os fariseus, líderes religiosos, eu gosto de chamar dos donos da verdade, criticam Jesus.
fazer uma crítica porque ele está conversando com essas pessoas. Aliás, deixa eu fazer um recorte do que eles disseram. Disseram eles assim: ele, Jesus, recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem amigos. E essa expressão para mim é uma expressão que me chama muita atenção. Como se fossem amigos. Deixa eu já deixar uma ideia aqui que eu acho que é vital para compreendermos esse texto, para caminharmos juntos nessa reflexão. Deixa eu deixar uma notícia para os donos da verdade absoluta. Jesus não se senta à mesa, não troca uma ideia com homens e mulheres, porque ele parece amigo. Jesus não faz essa aproximação, não cria essa intimidade, não é porque é como se ele fosse amigo. Não. Jesus tem esse caminho de intimidade, de conversa, de proximidade, de cuidado, de calor, porque ele é amigo. Não é como se fosse. Jesus, aliás, em um certo instante disse: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, quero deixar como conhecimento para vocês. É a partir dessas conversas, onde Jesus cria os seus vínculos de amizade profunda. É a partir dessas conversas que Jesus aponta caminhos, percepções, apresenta o famoso reino dos céus. Então, não é como se ele fosse amigo, ele é amigo. E é importante você guardar esta informação, porque talvez, inclusive, algumas coisas que você fez na sua vida, faz na sua vida, alguns nortes que você toma, algumas decisões que você toma, algumas mágoas que você guarda, algumas dores que estão dentro de você, persistem porque você acredita que Jesus é como se fosse amigo, e não como ele é amigo. Jesus é amigo. E amigo verdadeiro é aquele que conversa com você, troca uma ideia com você, sem fazer julgamentos, mas te acolhe, te escuta, entende e aponta talvez caminhos, mas não para você trilhar sozinho, para ir junto com você. Então permita eu fazer aqui uma brincadeira, permita eu mudar algumas palavras desse verso que eu li, onde Jesus nos chama de amigos. Já não os chamo mais de pecadores, porque quem erra ainda talvez não percebeu o que é o amor. Mas eu quero chamar vocês de amigos e amigas, porque tudo quanto ouvi do amor, porque é isso que é Deus, o amor, tudo quanto percebi que existe no amor, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dividir com vocês. Eu quero que vocês tenham isso para que, de fato, uma vida cheia de frutos, bonita, surja dentro de você. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar com essas ideias em mente, sabendo que Deus é amor, sabendo que ele é afetuoso, sabendo que ele não te julga, sabendo que ele tem um olhar cheio de paz em sua direção, sabendo que ele não é parecido com um amigo, mas ele é um amigo íntimo, profundo, primeira coisa que eu gostaria de deixar para você é: valorize o que você tem e vá atrás do que te falta. Essa é uma parábola muito pequena, parece inclusive simples, mas revela uma complexidade profunda que serve para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Alguns estudiosos sugerem que as 10 moedas que essa mulher tem era toda a sua economia. Não era uma parte, era tudo que ela tinha. Tudo que ela guardou durante toda a sua vida, tudo que ela armazenou durante toda a sua vida estava ali, nessas 10 moedas. E aqui eu queria lhe fazer uma pergunta.
Porque essas 10 moedas sustentam, é a possibilidade de sustentar a vida dessa mulher. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as coisas que sustentam a sua vida? Quais são as moedas que você carrega? Quais são? Quais são as moedas que você tem guardado? E aqui eu quero que você faça um exercício de abstração. Eu não estou falando moeda, dinheiro. Eu estou falando do que é valoroso para você, do que tem valor. Quais são elas? Constantemente eu recebo pessoas em meu consultório. Para quem não sabe, eu também sou psicanalista e atendo e recebo constantemente pessoas em meu consultório. Dizendo, perdi tudo, Will. Perdi minhas amizades. Perdi minhas relações. Perdi meu dinheiro, perdi prestígio, perdi minha posição. Pessoas perdem tudo na ânsia de chegar lá, seja lá o que isso significa. Querem chegar em algum lugar e perdem tudo. O meu conselho é, sim, algumas vezes, por imaturidade nossa, porque eu também já perdi. Algumas vezes nós vamos perder. Diante da perda, aprenda, cresça, e aí vá atrás do que te falta. Mas lembre-se de uma coisa extremamente importante. Não dê as costas para o que te trouxe até aqui. Isso é extremamente importante. Não vire as costas para o que te trouxe até aqui. Não desrespeite o que você tem. Não desrespeite a sua própria história. A única economia, pelo menos na minha percepção, que temos é a nossa própria história. Não sei se é porque eu venho de um berço pobre. Eu sempre ouvi que o que eu levo comigo é o meu nome. E o que isso quer dizer? Não é o nome Will. É a minha história. É isso que eu levo. A única coisa que eu tenho de valioso é a minha história. São os anos da minha vida. São as marcas que nós construímos e às vezes também recebemos ao longo do tempo. Porque nós deixamos marcas e também recebemos marcas. Ou seja, essas são as moedas que me trouxeram até aqui, e eu tenho a impressão que são as mesmas que te trouxeram até aqui, que te sustentam. A mulher, sim, tinha 10 moedas. E ela não vira as costas, eu não sei se você observou. Mas ela não deixa, ela não abandona as outras 9 moedas para encontrar a outra. Não, porque ela sabe que aquilo faz parte da história dela. É importante também. Há uma moeda que se perdeu, que tem um valor imenso, é verdade. Aliás, há alguns momentos na nossa vida, algumas coisas também se perdem, que têm valor imenso, e nós precisamos de alguma maneira ir atrás disso, mas nós não podemos virar as costas, porque nos trouxe até aqui. Deixa eu tentar fazer um paralelo. Economia é um conceito muito difundido, muito conhecido, muito falado no mundo financeiro. Quem trabalha com banco, bolsa de valores, o tempo inteiro ouve falar de economia. Aliás, todos nós o tempo inteiro escutamos, é só ligar a TV, colocar num telejornal que você vai estar ouvindo economia, economia. Aliás, ultimamente no Brasil tem se falado muito. Então, é uma ideia e um conceito financeiro, mas eu acho que também vale para a vida. Economia também é uma ideia que vale para a existência. Porque economia é aquilo que você guarda. E aí, deixa eu lhe perguntar, o que você guardou da sua história até aqui? Quais são as coisas que te sustentam? O que você trouxe na sua bagagem até aqui? O que hoje à noite está guardado na sua poupança emocional?
Está guardado dentro do seu íntimo, na sua alma. Está guardado na sua psique, o que te trouxe, as coisas que você trouxe até aqui, o que é. E aí talvez você diga, porque a vida às vezes é dura, difícil, complicada. Talvez você me diga o seguinte: Will, mas você está falando de poupança, de guardar memórias, de lidar com a vida, mas deixa eu te dar uma notícia, meu casamento faliu. É isso. Essa é a moeda que eu tenho. Talvez você me diga o seguinte: Will, você está falando tudo isso aí, mas a minha profissão deu errado. Os meus projetos faliram. Eu fracassei. Os meus pais foram, ou ainda são, pessoas que me decepcionam, porque não cuidaram de mim. E você está falando de guardar, de não dar as costas. Sim. E inclusive para isso, eu entendo. E falo com a maior sinceridade do mundo que eu entendo, sim. Todas essas dores, traumas, marcas, e eu sinto muito por tudo isso, porque eu já também sofri algumas delas na minha história. Eu sinto muito. Contudo, é toda essa história, por mais ruim ou difícil que seja, que te trouxe até aqui. Se você está aqui hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez inclusive o que fez você vir hoje numa quinta-feira chuvosa, fria, aqui, é porque algumas dores são tão fortes, te marcaram de uma maneira tão profunda, que te trouxe até aqui. Então, não vire as costas para isso. Aliás, trate com muito, muito respeito. Porque essa é a sua história. Isso é o que você traz. Essa é a sua economia. Então, valorize essa história. Wilma, você quer que eu valorizo o que deu errado? Sim, valorize. Porque é ela que te constituiu. É ela que lhe fez perceber o que está faltando. Às vezes são os fracassos, são as derrotas, são as coisas que não dão certo, que faz nos perceber o que está faltando. Nós, infelizmente, quando estamos bem, felizes, cheios de alegria, às vezes a gente não saca, não se dá conta do que está faltando. Mas quando as coisas começam a sair do rumo, quando as coisas começam a dar ruim, dar errado, quando o fracasso chega, aí a gente começa a se dar conta do que está faltando. Talvez sem essa história, sem esse fracasso, sem essa derrota, sem isso que deu ruim na sua vida, talvez você não iria perceber a moeda de maior valor. Talvez você não ia sacar. Deixa eu voltar ao que eu disse, que vira e mexe eu escuto pessoas dizendo perdi tudo. Junto com as palavras perdi tudo, é quase que uma máxima. Vem uma segunda parte. Eu queria apagar o meu passado. Eu queria que ele não existisse. E eu fico me perguntando, se o seu passado não existe, você não existe. Se essa dor, por mais difícil que seja, não existisse, você não existiria. Em outras palavras, apagar o seu passado significa apagar todo o seu processo emocional, tudo que você tem, e isso é sagrado. Tá certo. Eu sei que às vezes o passado é duro demais, pesado demais, difícil demais. Eu sei que algumas histórias são muito difíceis de lidar, eu sei. Eu sei que do passado não pode se esperar nada, não tem como esperar alguma coisa do passado, já foi, é verdade, eu também sei. Mas é trazendo ele para perto, é valorizando essa história, é olhando para ela que nasce a esperança e a sabedoria para que você enfrente o hoje e o amanhã. Então,
não desvalorize, não vire as costas para a sua história. Sim, depois disso, agora vá atrás do que está te faltando. Depois que você olhar para essa história, depois que você lidar com o que está nas suas mãos, com o que você tem, agora sim, vá na busca do que está lhe faltando. E faça isso de uma maneira a utilizar os valores de Deus como luz, a palavra de Deus como um guia para encontrar o que te falta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa também, utilize esses valores e essa voz que fala em nossa consciência, para você não virar as costas para a sua história, porque isso é você. O Will só está aqui porque algumas marcas aconteceram e vão continuar acontecendo, mas eu quero sim ir na direção daquilo que me falta, e o que me falta é vida, vida para valer, mas eu não vou me esquecer do que já aconteceu comigo, porque é isso que me faz valorizar o que eu ainda quero buscar. Então não abra mão disso. Não fuja disso. Segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês. Não abrindo mão da vida em plenitude. Vá de fato atrás da tua salvação. Como eu disse, os teólogos dizem que essa é uma história que tem a sua centralidade, a redenção. E eu quero propor isso para você, eu quero pensar isso com você. Esta redenção, esta salvação. Talvez você esteja aí sentado, ouvindo o meu primeiro ponto, apreensivo. Porque talvez você esteja se perguntando, como é que pode, Will? Você não conhece minha história, você não sabe o quão dolorido foi. E talvez você fale o seguinte, como é que você quer que eu valorize isso? Talvez você está falando o seguinte, isso vai me impedir, inclusive, de seguir adiante. Veja, quando eu disse e quando digo para você valorizar a sua história, eu não estou querendo lhe dizer, ou eu não estou querendo lhe propor que você não pode refazer, que você não pode reconstruir, que você não pode recomeçar, que você não pode buscar novos desafios, novas relações. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você não possa ir ao encontro do que se perdeu. Não. Porque, aliás, esta é a proposta do texto que lemos. Então, se isso está brotando no seu coração, se você está um pouco inquieto com o que eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu acho que talvez seja muito importante nesse instante. Não confunda valorizar a sua história, valorizar as marcas que aconteceram, com alimentar ressentimento. Não confunda. Não confunda valorizar o que não deu certo com alimentar ressentimento. Saiba, a nossa história pode ser dura, difícil, complicada, mas quando valorizamos, quando olhamos para ela, tenho a impressão que ela nos direciona, nos impulsiona, nos coloca no caminho de uma busca. Porque a gente percebe algumas coisas. Meu casamento não deu certo. E aí quando você olha para isso, você começa a observar o que você gostaria que tivesse dado certo naquele casamento. O que você queria que acontecesse naquela relação. Isso te impulsiona à busca. A relação com meus filhos, Will, não deu certo, é truncada. A relação com meus pais não deu certo, é truncada. Você olhar para isso talvez te faça um pai melhor. Um ser humano melhor. Você olhar para isso, talvez faça você ir na busca do que faltou. Faltou, Will, faltou afeto. Faltou afeto. Então faz o seguinte, a partir de hoje, seja você simplesmente abraço. Se é isso que faltou, seja você. Will, faltou compreensão. Então, a partir de hoje, deixa eu lhe dizer, seja você aquele que faz como Jesus, que senta para conhecer, para ter intimidade, para dialogar, para entender e reconstruir a história. É olhando para tudo isso, não é fugindo. As nossas faltas nos impulsionam para viver. Aliás, o professor Cortella diz que quem está satisfeito dorme que nem o Garfield. Sabe quem é o Garfield? Um gato gordo.
A insatisfação, a falta que nos põe no caminho, que nos faz andar. Não é a satisfação, é a insatisfação. Mas não confunda isso com alimentar ressentimentos. Por mais legítimos, e com grande aspas aqui, por mais legítimos que pareçam os ressentimentos, não confunda, porque o ressentimento, ao invés de impulsionar, te estimular em direção à vida, te conduz para um caminho de destruição. Te coloca em quartos sombrios, sujos e obscuros, porque você não alimenta a vida, você só alimenta o que não deu certo. Por isso que eu disse, valorize o que não deu certo, mas não fique se alimentando com aquilo. Aquilo é para você aprender pedagogia. Pedagogia. Você já se esqueceu, mas foi olhando para o que não deu certo que você aprendeu a andar e correr. Você já esqueceu, mas foi olhando para o que não deu certo que você aprendeu a falar papai e que hoje faz você estar aqui falando um monte de palavras, que eu nem sei se é tão boa assim, mas faz você estar aqui, Will. Foi assim. Foi assim que nós nos constituímos. Voltando ao texto. Jesus fala que, ao procurar a moeda perdida, a mulher acende uma lâmpada. Provavelmente, essa é uma casa típica de uma família pobre daquela época. E por ser uma casa típica de uma família pobre daquela época, ela é uma casa pequena. Bem pequena. Provavelmente com o piso de terra batida. Provavelmente não tenha janelas, porque casa de pobre dessa época não tem janela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei você, mas pensando num espaço que é terra batida, pequeno, sem janela, me lembra de alguma maneira um lugar claustrofóbico. Onde a gente se sente oprimido. Mas com a ajuda de uma lâmpada. Com uma lanterna. A mulher varre a casa, por mais que o chão seja batido. E aqui tem uma grande metáfora com a vida, porque a vida às vezes ela é muito precária. Ela é pequena. Às vezes ela é tão pequena, às vezes a gente olha e fala assim, mas é pouco tempo demais e deu errado. E eu já perdi 10 anos. É pouco tempo demais, é pequena. Mas é com a lanterna na mão e com a vassoura nas mãos que nós vamos limpando esse terreno, vamos limpando o espaço. E é assim que nós vamos procurando em cada canto, mesmo que esse lugar seja apertado, é assim que nós vamos procurando em cada canto aquilo que de fato tem valor na nossa história, a moeda que se perdeu. É assim, é com a lanterna na mão, com uma vassoura na mão, limpando, não é sendo Garfield, não. É sendo a encarnação de Jesus de Nazaré, que diante de uma história tão difícil, que lhe apresentam a cruz, ele diz, eu vou continuar com uma lanterna na mão, uma lanterna que traz esperança, e fazendo, amando, em outra expressão, varrendo, me conduzindo pela atitude, porque assim eu tenho vida e vida plena. Ela procura cada canto, cheia de cuidado, com muita diligência, até que consegue encontrar a moeda. E por isso eu reafirmo para você com todas as letras, não confunda uma coisa com outra, não confunda valorizar a sua história com alimentar os seus ressentimentos. Porque abraçar os ressentimentos é se condenar a nunca mais encontrar o que se perdeu. Continuar alimentando os ressentimentos é se condenar a nunca mais. E alimentar ressentimento é, eu fui um péssimo filho, eu não soube respeitar o meu pai e minha mãe, eu briguei, eu era um maluco, e aí você continua alimentando esses ressentimentos, e aí você se torna um péssimo pai. Esquece, olha para isso,
Entende, observa, mas faça disso a pedagogia para que agora você seja um pai bonito. Vai acertar, Will? Não vai. A Liz vai vir e ela vai reclamar, mas que eu vou ficar com a lanterna na mão e varrer no chão para tentar encontrar algo valioso, eu vou. Faça o mesmo. Redenção. Isso é redenção. Eu cresci numa igreja clássica e tradicional, onde a ideia de redenção e salvação estava em um dia você levantar as mãos e dizer: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí isso é muito pouco. Um dia, o Will aqui é tão complexo, em um dia não dá. É pouco, é muito pouco. Para que a redenção da minha história aconteça, eu preciso fazer isso todos os dias. Redenção é uma libertação que eu encontro todos os dias. Redenção é aquele processo de estar com a lanterna na mão e a vassoura na mão, limpando sim o que precisa ser limpado. Isso é redenção. Redenção é se libertar daquilo que te aprisiona, que traz perigo, e o ressentimento é isso, porque ele te aprisiona. Pode até inicialmente aparentar algo bom, mas ele te aprisiona, porque ele te aprisiona no medo. Te aprisiona na incapacidade, ou melhor dizendo, na percepção de que você é incapaz de fazer de novo. Então busque sim uma salvação. Liberte-se do que te aprisiona. Liberte-se daquilo que traz perigo. Salvação é se desvencilhar do mal para encontrar felicidade, contentamento e uma vida cheia de exuberância. E para que isso aconteça, a gente deixa os ressentimentos de lado. A gente deixa. Por isso que eu digo, no nome de Jesus de Nazaré, liberte-se dos seus ressentimentos e vá na busca da sua salvação, da sua história, porque ficar preso nisso não está fazendo você encontrar vida e vida plena, vida nova, e esse não é o projeto de Jesus. Esse não é o projeto de Deus, nunca foi. O projeto de Deus é mesmo quando as coisas se perdem em algum momento, Ele está ao nosso lado dizendo: Will, vamos lá, pegue a lanterna, pegue a vassoura e vamos buscar novamente, porque eu sou contigo. Este é o projeto. Terceira coisa que eu gostaria de dividir já para eu encerrar. Quando você conseguir encontrar essa moeda, celebre. Celebre, celebre muito. Porque a festa já começou, há muito tempo. Como assim, Will? Já ouviu falar da graça? Então, ela é a inauguração da festa para toda a humanidade. Quando a gente se perde, e a gente se perde, a gente vai ao encontro de buscar o que se perdeu. Quando algo valioso fica num cantinho da nossa história, a gente vai a esse encontro. Mas fique tranquilo, porque nesta busca não há um Deus que está olhando para você como se fosse um dono da verdade, te julgando como se você fosse um ser humano de segunda qualidade. Como começa a história? Como se você fosse um ser humano, um homem ou uma mulher de reputação duvidosa. Não. Você é amigo de Deus. Você não parece ser amigo, você é amigo de Deus. Você é aquele que Ele quer pertinho. É isso. Então celebre, vá sim ao encontro dessa vida e celebre quando encontrar novamente o que é valioso para você. Talvez algumas pessoas possam se assustar com essa minha fala, essa minha mensagem. Talvez algumas pessoas, e falo porque eu cresci neste ambiente, possam olhar para isso e falar assim: Will, mas você está tirando muitas amarras. Você está dizendo para as pessoas se arriscarem, irem atrás, tentarem de novo. Você está tirando muitas as amarras. Você está dando muita liberdade, porque a pessoa pode errar de novo. Então pode, é isso mesmo. 70 vezes 7 e mais um monte. É isso, pode.
E talvez algumas pessoas se assustem com isso. Então, para eu finalizar, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu acredito muito nisso. Não se preocupe quanto ao destino da sua alma. A graça já te alcançou. Fique em paz. E por isso não tenha medo de correr riscos. Não tenha medo. Foi Jesus que disse aos fariseus, não foi eu. Foi Jesus que disse aos donos da verdade, aqueles que sempre que estavam com pedras nas mãos, cheio de repressão para impedir as pessoas a viverem. Foi Jesus que disse que as prostitutas, em outras palavras, as pessoas que parecem de reputação duvidosa, as pessoas que não acertam sempre, as pessoas que vacilam sim, vez por outra, são essas pessoas que entram primeiro no reino dos céus. Não são vocês, donos da verdade. Foi Jesus que disse. E deixa eu te lembrar uma coisa, nesse texto, ele não fala o seguinte, as prostitutas que se arrependeram, não, são só as prostitutas. Porque a graça alcançou. Então fique em paz. Não há nada que você possa fazer, ou deixar de fazer, que mude esse status de amigo, filho e filha de Deus. Não há nada. Sabendo disso agora, tenha integridade. Sabendo disso agora, olhe sim para os seus erros, para as coisas, para a sua história, para as marcas, para você construir um caminho, verdade, e que seja cheio de vida, a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Não fique preso nisso. Utilize isso para conduzir você no caminho. Cheio de integridade. Cheio de humanidade. Com tudo que isso envolve, bom e ruim. Continue caminhando. Porque saiba de uma coisa, Deus lhe quer bem. A graça é a chancela de que a vida está posta para todos nós e que nós só temos a responsabilidade de tentar e assim, como diz o poeta, fazer a vida bonita, porque ela é bonita, bonita e bonita. Não é acertar, é tentar. Então corra, faça, vá nessa direção. Will, eu ainda tenho medo. Então, o medo te aprisiona, mas há um texto na Bíblia que diz que o amor lança fora todo medo. E Jesus de Nazaré, Deus encarnado em Jesus, é o amor. Então, se te falta uma relação bonita, vá ao encontro dela. Vá. O casamento deu errado? Primeiro, tente o segundo. Vá. Se é isso que você está na busca, vá. Se você perdeu a dignidade por erros que você cometeu, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aproveite a luz de Jesus de Nazaré e ache essa dignidade novamente, porque Ele não está apontando um dedo para você. A graça te alcançou. Se te falta paz, limpe o terreno. Com uma vassoura, limpe o terreno. E você encontrará novamente essa moeda valiosa. Se você perdeu a alegria, deixa eu lhe dizer uma coisa, seja aventureiro. Se lance na vida, porque ela vai fazer você sorrir e sorrir muito. Porque todas as vezes que você perceber tentando como criança, não é à toa que Jesus diz: deixe os pequeninos vir até mim, porque deles é o reino dos céus. Porque eles se lançam na aventura, eles não querem acertar, eles só querem tentar. Então se lance na vida.
Se te falta prazer, faça o seguinte: abra janelas em sua história, em sua alma para arejar o ambiente. Sim, talvez a vida seja difícil demais, talvez ela às vezes nos deixe exatamente sem ar. Sabe o que você faz? De alguma maneira, utilizando o amor de Jesus, abra uma fissura nisso, e aí sim você vai ter prazer. Se te falta amor, busque com todo o seu coração e você encontrará ele de braços abertos, porque certa vez Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar de todo o seu coração. Quando a gente busca com todo o nosso coração, com toda a nossa integridade, com tudo que temos, e todo o nosso coração é isso, é tudo que temos, não é apenas os acertos, são os erros também, são os vacilos também, são as coisas que a gente não faz direito também, é tudo que a gente tem, a gente busca com tudo que a gente tem, a gente encontra ele de braços abertos, semelhante ao pai no filho pródigo, aguardando. Esse é o caminho. E quando isso acontecer, faça muita festa. Mas muita festa. Chame amigos, chame irmãos. Quando eu penso em festa, eu já penso em churrasco, não tem jeito. Pegue aquela picanha e faça festa, porque a festa já está inaugurada há muito tempo. Há muito tempo. Deus está olhando para você cheio de afeto, cheio de cuidado. Há muito tempo, Deus está olhando para você como um pai que nos quer bem e dizendo: Will, vai lá, tenta de novo. Você caiu, menina, vamos de novo. Está chorando porque doeu? Tá certo. Bem-aventurados são os que choram porque recebem um consolo de Deus. Pode chorar, agora vai de novo. Tenta de novo, continua caminhando. Faça isso e você encontrará sim felicidade. Esse é o meu desejo hoje, que essa inspiração, a graça, seja de fato algo que toque o seu coração, para que você não tenha medo de se arriscar, mas para que você tente sim fazer uma vida cheia de exuberância. Amém? Fique em pé.